dia a todos. Bom, mais uma vez, ter esse momento de juntos podermos agradecer, glorificar o Senhor. Quero também agradecer pelas orações, pela maneira com que nós temos direcionado a igreja. Também quero agradecer a Deus por cada um dos pais que estão aqui presentes. Quero agradecer por você, pai, que mesmo neste andar da caminhada, por algum motivo, houve problema no seu relacionamento, mas independente do relacionamento do casal, você não deixou de ser pai. Então a responsabilidade, ela é infinita. Então você que entende e sabe do seu papel, que Deus possa te ajudar, possa te fortalecer. E eu quero fazer uma oração por cada um dos pais que estão presentes nessa manhã. Vocês podem estar de pé, por favor? E nós temos um pai que está fazendo aniversário hoje. Marcelinho está aqui, ó. Sabia? Marcelinho. 50 já, Marcelo? Me deram parabéns ali. Parabéns, papai de Murphy. Eu não entendi bem, mas eu aceitei assim mesmo, sem problema nenhum. Vamos fazer uma oração? Pai, que a tua graça, que a tua presença, que a tua bondade esteja com cada um dos pais diante desses desafios, diante de tantos compromissos e diante de tantas coisas que eles têm que passar, que muitos deles não receberam dos seus pais. Mas nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra nos diz que nós nunca iremos ficar órfãos, porque aquilo que faltou dos nossos pais, buscando nessa fonte que se chama Jesus, o Senhor há de nos dar sabedoria para reescrever a nossa história como filho e escrever uma história ainda melhor como pai. Peço sabedoria para cada um dos pais e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um dos pais. Pode se assentar. No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, vai dizer assim, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo com pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. De quem era essa voz que falou a respeito de Jesus? Vocês sabem? Deus, e que representa o seu próprio pai. Quais foram as palavras? Primeiro disse que ele era um filho o quê? Amado, e que depois diz que em que meu coração se compraz, se alegra, em que meu coração fica cheio. Então, além de ser amado, quando esse pai diz que o seu coração fica alegre, significa que aquele filho também dá um retorno também para o seu pai. Então é sobre esse tema que eu quero falar nesta manhã. E aí eu quero usar como base essa parábola, Mateus capítulo 21, que fala de um pai que tinha 2 filhos, Então isso é uma parábola, e Jesus contou 2 parábolas, uma em sequência da outra, com um propósito de trazer um entendimento para aqueles que ali estavam. Abra comigo aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 28 ao versículo 32. Posso ler? Amém? O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha.
E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Amém. Então, o conto dessa parábola é algo que pode ser aplicado hoje com muita facilidade, né? Quantos aqui eram extremamente obedientes aos seus pais? Na risca. Quantos aqui falavam: pode deixar que eu vou fazer, mas lá no fim do contrato, com aquelas letras miúdas, não vou fazer coisa nenhuma? A maioria, gente. Quantos assim? E quantos concordaram, né, que não ia fazer, e depois falou assim: não, minha mãe é legal, meu pai não merece isso, e acabou fazendo? Tem gente assim também? Então você vê que essa parábola como é todo o conto da Bíblia, irmãos, ela é muito atual, é muito presente, né? O que muda aqui é a situação da vinha, que não é a nossa realidade. Mas se você for para o sul, o pessoal vai entender isso aqui com uma facilidade muito grande. Então, a realidade é que existia um trabalho e que havia uma ordem a ser dada e nem todos ali cumpriram, né? E para nós entendermos por que Jesus está dizendo essa parábola, né, é o que é a mesma situação que conta na nossa vida. Às vezes, para você pedir alguma coisa, você precisa dar uma volta, não é verdade? Se você for direto, você assusta aquela pessoa. Se você for incisiva ou for para reclamar, aquela pessoa vai se fechar. Então, Jesus usava essa estratégia com muita habilidade. Jesus não estava do nada e contou essa história simplesmente para agradar aquelas pessoas, ou porque Jesus quis ficar ali em cima do muro, né? Não. Tinha um porquê. E aí, para você entender essa história, lá no versículo 23 desse mesmo capítulo, vamos ver o motivo pelo qual Jesus falou isso, né? Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximavam-se dele os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo, e perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Então, se você for mais uns 2 versículos acima, você vai entender o porquê. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas se você é curioso, você vai chegar em casa e você vai ler qual é o motivo, né? Então, os principais sacerdotes, os anciões do povo, estavam aqui simplesmente, resumindo, desafiando a autoridade de Jesus. Quem você pensa que é? Quem autorizou você? Você é algum fariseu? Você faz parte dessa cúpula? Você é algum sacerdote? É com essa autoridade que essas pessoas chegaram até o Senhor Jesus. Então, os acontecimentos anteriores era a purificação do templo. Então, havia ali muita coisa errada, havia todo um ritual que estava acontecendo naquele lugar, né? E Jesus vai desconstruir. Esse é até um tema que nós estamos falando no grupo, né? No grupo familiar. Você que é homem, que participa conosco, que é membro da igreja, ou que está nos assistindo,
Às quinta-feiras, 19h30, nós temos o grupo familiar. Estamos falando da desconstrução. Jesus vai aqui desconstruir toda uma cultura que já estava há muito tempo. E aí chega alguém, não para trazer um novo, mas para colocar aquilo que era o certo, aquilo que era o original, aquilo pelo qual a igreja foi criada, né? Para adorar a Deus. A igreja foi criada para quê? Para dar testemunhos, para ir em busca dos perdidos, dos necessitados, para ser uma porta de oportunidade para todos, para trazer esperança, para trazer salvação. Então, muitas coisas, só que esses líderes, com conhecimento, com uma liderança fechada, foi tirando aquilo que Deus deu ao povo e começaram a terceirizar. Você tem que pagar, você tem que ser da linhagem tal, né? E aí Jesus vai começar agora a desconstruir isso. Aí eu quero dizer algo importante, muito importante. Parece uma arrogância, não parece? Quando você vê essas pessoas falando isso para Jesus, o que você acha? Jesus, quem te mandou você fazer isso? Nós sabemos quem é Jesus hoje, você concorda comigo? Mas na época eles não sabiam, era o Messias ou não era, estavam indo em dúvida, mesmo com todos os sinais. Mas será que hoje também nós não fazemos assim, irmãos? Quantos hábitos, manias, vícios, dependências químicas, emocionais criamos para sentir a presença de Deus, para que o ambiente seja agradável. Se não tiver isso na igreja, não é legal. A igreja tem que ser moderna, a igreja tem que ser aquilo outro. Vamos criando um monte de coisa e esquecemos daquilo que foi original, daquilo pelo qual a igreja foi criada. A igreja não foi criada para louvar os homens. A igreja foi criada para louvar o Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Louvar o Senhor Jesus Cristo. É assim que acontece. Eu estou indo para a casa do Senhor, mas eu preciso que Deus me dê uma bênção. Eu preciso que Deus me cure. Eu preciso ser bem recebido. Pelo menos o pastor não precisa nem olhar para mim, mas tem que apertar a minha mão. E vamos criando, construindo, fazendo essas construções, e aí, sem perceber, perdemos o foco. A construção dessa palavra é diferente. Eu vim aqui porque sou um pecador e preciso da graça e da misericórdia de Jesus. Eu vim aqui porque é a minha última esperança, é o lugar de abrigo, aonde eu serei recebido, independente da minha classe social, independente da minha função na sociedade, mas é porque eu fui chamado para ser filho do Deus vivo. Aleluia! É essa construção, querido, que precisamos fazer. Não podemos condicionar a Deus para que venhamos adorá-lo, mas temos que condicionar essa velha natureza aos princípios do Senhor Jesus. Não acontecia nada disso aqui. Os acontecimentos anteriores, a purificação do templo, tudo que eles vinham fazendo da sua maneira, do seu jeito. Quando o dono da casa chega, né, aqueles filhos não eram nem aquele que falaram que não ia fazer e fez. Eles não representavam nem esse filho na parábola, e nem aquele que falou que ia fazer e não fez. Então veja como que era a situação deles, né? Então, por isso, eles foram perguntar para Jesus com que autoridade ele tinha feito isso. O propósito era simplesmente de comprometer Jesus, de pegá-lo em alguma lei, em alguma coisa que ele quebrasse os princípios de Moisés, ao qual eles achavam que seguiam, ou pelo menos se protegiam nelas. Mas
A comunhão do pai com o filho iria interferir naquela situação, naquela decisão, naquelas palavras. Eu quero que você grave isso muito bem. A comunhão do pai com o filho. Geralmente, a maioria de nós convivemos maior tempo com a mãe ou com o pai. Quem que conviveu o maior tempo com a mãe? Mesmo você não gostando. Eu convivi. Ué, não é verdade? Todos aqui amam a sua mãe de paixão? Depois deleta essa parte aí. Não vai chover mãe falando, reclamando comigo. Quantos aqui, querido, viveu o maior tempo com seu pai? Olha o número. Bem menor, não é verdade? Quem fez com que você amasse o seu pai? Hein? A mãe. Mas essa mesma mãe que pode fazer com que você ame o seu pai, pode fazer com que você também o odeie. Ó, você está aprontando? Eu sou boazinha, mas quando seu pai chegar, vai te arrebentar. Então aquele menino, aquela menina que já tem pouco contato com o pai, com a mãe, com o pai, quando vê aquele homem chegando, ele vê o pai, é o demônio, é o capeta, não é verdade? Como que vai conseguir se relacionar com essa figura? Não vai. É difícil. Parece simples, bobeira, mas não é. Esse relacionamento não bem sucedido vai trazer problema nele lá na frente, depois, quando ele assumir a função como marido e como pai. Talvez você diga, pastor, está perdido então, porque eu não tive, não é? Nós sabemos que numa sociedade há muitos pais, não por causa da mãe, mas são ausentes, por decisão dele mesmo. E quando você vai conversar com esses homens, eles vão dizer assim: eu não tive essa referência. Então, é justo, não é? Vocês não acham que é justo? Ele não teve essa referência, então ele não consegue passar. Tudo bem. Mas com o passar do tempo, você vai perceber que aquilo que você não gostava do seu pai, seja a menina quando menino, você vai perceber que aquilo não está legal. E você pode fazer diferente. Ah, mas eu sobrevivi, tudo bem, mas vai ver sequelas que ficou disso aí. E aí, esse relacionamento, que não foi bem sucedido, que a mãe poderia ajudar em muitas coisas, a mãe poderia ajudá-lo, mesmo o pai sendo uma pessoa difícil, agressivo, um bêbado, uma pessoa ausente, poderia ajudá-lo, vai ter dificuldade. E aí é onde entra a igreja. A igreja, ela tem a capacidade, irmãos, através da palavra do Senhor, desconstruir tudo aquilo que foi criado de errado na sua mente. Não errado de uma maneira intencional, mas errado por questões de a mãe não verbalizar bem, ou a sua avó, ou a sua tia que te criou, ou o seu avô, ou talvez pela sua própria interpretação. A minha sugestão foi uma sugestão que eu recebi para a minha vida, que foi muito importante. Aquilo que não ficou bem resolvido com seu pai, e aí no caso eu falo para todos, né, independentes dos pais, a melhor maneira é de você ir direto naquela pessoa, para conversar com aquela pessoa, para você saber a história dela. E aí você vai ver
que mesmo com a vida bem melhor do que a dele, a que você tem dificuldade de se relacionar com ele. Imagina o que esse pai ou essa família passou. Eu conversei com um homem que ele era muito difícil de se relacionar. E eu tinha muita dificuldade, porque muitas atitudes dele lembravam o meu pai. E todas as vezes eu falava de maneira muito dura com ele. E uma vez Deus colocou no meu coração, aí entra o papel da igreja, escuta, o papel da igreja, relacionamento pai e filho. Deus falou para mim, em vez de você tratá-lo assim, ame essa pessoa, conheça a história dessa pessoa. E eu aceitei essa orientação de Deus. E quando eu comecei a ouvir a história dessa pessoa, eu vi que ele não era nada agressivo em relação ao que ele passou. Talvez seria muito pior do que ele. Mas vi que foi uma vida difícil. Uma vida em que veio para cá sem ninguém, estava numa cidade onde não tinha contato com nada, e tudo foi conquistado com muito esforço. E tal foi o meu relacionamento com esse homem, que não era o meu pai, que me ajudou a entender muito meu pai. E, mediante uma orientação que uma pessoa me deu, eu tive uma conversa com meu pai há uns anos atrás, e aí eu pude ver que muitas das coisas que minha mãe falava para o meu pai, eu tinha interpretado errado, eu tinha entendido de maneira errada, mas o tempo já tinha passado. As mágoas para trás não tinha como mais apagar, mas em pouco tempo eu ainda consegui reescrever uma nova história. E aí eu lembro de uma vez, nós descarregando uma mercadoria no carro, meu pai falou para mim assim: Milson, todos os meus amigos de bebidas, eu não tenho mais nenhum, mas você é o meu único amigo hoje. Isso não é lindo, irmãos? Quem é que escreveu isso? Quem é que me ajudou a desconstruir isso? Uma vez que a minha referência de pai não era boa, mesmo tendo uma mãe fortalecendo no sentido positivo. A maneira com que você recebe, a maneira com que você interpreta, ouvir o outro lado é importante. Talvez não vai mudar muitas coisas que aconteceu no passado, é óbvio, mas vai te ajudar a você ter um caminho melhor. Jesus vai pegar essa situação aqui e vai começar justamente a mostrar que mesmo diante dessa pressão, o relacionamento dele com o Pai era tão bom, e você vai ver várias vezes Jesus dizendo: eu e o Pai somos um, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, nós estamos aqui juntos. E aí, como homem, se você parar para ver, o pai de Jesus, José, ele fica pouco tempo na história, e nós sabemos quando isso acontece, que possivelmente aquele homem tenha morrido cedo. Então, mesmo esse homem, sendo agora o primogênito, o homem mais velho, sem essa figura desse pai, mas o pouco tempo que esteve ali com ele, talvez até os 15, 18 anos, dali para frente não teve essa referência, mas aquele bom relacionamento também iria ajudá-lo a entender a posição de filho como homem. É possível, querido, que nós viemos estar nessa posição aqui, como a parábola, não tendo um bom relacionamento com esse Pai chamado Deus. É possível que muitas coisas que o Senhor falou, eu te recebo como filho, você é especial para mim, eu posso mudar a sua vida, e você disse amém, eu recebo, eu vou a partir do momento seguir os teus mandamentos,
eu vou ter uma mudança de vida, mas com o passar do tempo, você não fez nada daquilo. Mas é possível também que essa palavra hoje possa ajudá-lo a ver que você é aquele outro filho, todo errado, que não faz nada daquilo que a Bíblia diz, a não ser quando está na igreja. Eu só sou esse filho quando estou na igreja, porque lá fora, as minhas amizades, a influência do grupo, eu me escondo mesmo, pastor. Mas Deus pode mudar essa história hoje, e você poderá ser chamado como Jesus foi chamado: meu filho, minha filha amada, em quem o meu coração se alegra. Se você quer essa palavra, você pode dar um amém, por favor? Todos nós queremos. E quantas vezes nós ficamos tristes por não conseguir isso? O propósito era apenas comprometer o Senhor Jesus, mas a comunhão do Pai com seu Filho iriam trazer decisões importantes para ele como filho. Porque Jesus era cercado de amor, de palavras de afirmação, como em quem me agrado. E veja que esse ambiente vai fazer com que Jesus Cristo se torne um homem bem equilibrado nas suas emoções, bem centrado e com muita sabedoria. Qual foi a pergunta que esses líderes fizeram para Jesus? Com que autoridade? Deixa eu ler aqui. Versículo 23, por favor, coloca para mim que eu não anotei aqui. Perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Essa foi a pergunta que fizeram para Jesus. Então, qual era o propósito deles aqui? De criar um constrangimento, e Jesus está ali, não saber o que fazer, intimidado. Veja, mesmo essas pessoas estando no convívio religioso, eles não representavam a Deus. Eles representavam uma sociedade que tinha tomado posse da igreja que pertencia a Deus. Por isso que Jesus vai desconstruir. O que Jesus vai estar fazendo? Jesus vai estar tomando a igreja, pegando de volta, não tomando, pegando de volta aquilo que pertence ao seu Pai. E aí, como que Jesus vai fazer? Ele responde. Será que ele responde essa pergunta deles? Vamos ver. Jesus disse que responderia a pergunta deles caso eles respondam primeiro a sua pergunta. E a pergunta era: com que autoridade ele tem feito isso? E essa pergunta que Jesus vai fazer vai deixá-los sem saída. Eu sei que nós temos muitas perguntas para fazer para Jesus. Sei que nós fazemos muitas perguntas. Sei que muitas delas nós ansiamos por respostas e não temos. Sei que muitas coisas nós estamos ainda aguardando, e era essa a situação dele aqui. E Jesus, entendendo o desejo do coração deles, que não era entender o motivo pelo qual eles faziam, mas era um sentido maligno de ir contra os princípios bíblicos, Jesus faz a seguinte pergunta. Mateus 21, versículo 24 e 25. Eu também lhes farei uma pergunta, se vocês me responderem. E lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas, de onde era o batismo de João. Jesus aqui respondeu uma pergunta com uma quê?
com uma outra pergunta. Observe isso, querido. Esse detalhe é importante. Imagina alguém com todo conhecimento, com toda sabedoria, sem ter dificuldade de falar de nenhum assunto. Como assim? Ele vai responder com uma outra pergunta? Dá a entender que ele não sabe? Não. O propósito do Senhor nunca foi de nos dar a resposta das nossas vidas, mas Ele dá a ferramenta, querido. Ele te capacita, te dá princípios, te coloca valores, muda o seu coração para que você mesmo possa descobrir a resposta que você precisa para a sua vida. Quantos aqui desejam respostas para a sua vida? Quantos aqui estão esperando algo? E nós ficamos esperando que desça um anjo dos céus, que o pastor diga meu nome, sobrenome, tipo sanguíneo, e diga, tem uma palavra para você, diz, é de Deus. Isso não acontece. Não acontece porque o próprio Senhor vai lançando questionamentos na sua vida para que você possa pensar, e Ele vai dizer para você, Ele tem a resposta para você, Ele está aí no seu coração. À medida que você vai se encontrando e sabendo que Ele é essa autoridade, que Ele tem poder e liberdade para agir, e você permite, Deus vai começando a agir de maneira maravilhosa. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Jesus faz essa pergunta. Por isso que muitas vezes você pergunta e Jesus não responde. Jesus fala, não ouvi nada. Essa coisa de dizer que Deus fala como, pastor? Na verdade aqui, Jesus já estava dando a resposta para eles. Do céu ou dos homens? De quem é o batismo de João? Eles discutiam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Então, a dificuldade não era só com Jesus, era também com João Batista. O problema não estava em Deus, o problema não estava nos profetas, o problema estava naquelas pessoas que se fecharam para as suas verdades e não permitiram o Senhor desconstruir e fazer uma vida diferente. Pensa sobre isso. Por que que muitos cristãos não têm a sua vida mudada? Porque se fecham, não aceitam a palavra de Deus. Combate, é inimigo mesmo de Deus. Porque muitos começam e não terminam a caminhada da fé. Quantos aqui podem lembrar de pessoas que passaram por nós e já não estão conosco, nem em nenhuma igreja? Começa assim, eu vou para a igreja tal. Aí com o tempo você vai acompanhando, principalmente pelo Face, né? Hoje, se é que essa profissão, não posso chamar de profissão, essa posição de fofoqueiro acabou depois do negócio do Face, você concorda? Porque você não adianta contar mais nada para ninguém, você já sabe da vida de todo mundo. Você vai lá no Face, aí você vai lá no Face, você vê assim, essa pessoa que está cantando essa música, esse pagode, aí você vai dizer, é a mesma pessoa que eu conheci? É a mesma pessoa. Não teve uma vida mudada, porque resistiram ardentemente. A questão, eles não estavam questionando somente Jesus, eles estavam questionando o próprio Deus. Mediante essa pergunta, Jesus estava dando a oportunidade para eles desconstruir aquele coração duro, rancoroso. Enfim, eles não puderam dizer nem que sim, nem que não.
Por isso eles usaram de falsidade, mentindo para tentar sair da situação difícil. Olha o que ele vai dizer, olha o que eles dirão no versículo 26 e 27. Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus de uma maneira bem cínica e bem piedosa: nós o quê? Não sabemos. Pastor, será que isso acontece? Quando uma pessoa chega para você e está passando por uma luta: pastor, trouxe esse menino aqui para orar, para você orar. É mesmo? Por que você não orou? Não, tem que ser um profeta, um varão. Aí quando você vai conversar com aquela criança, você vai entender que o problema não é aquela criança. Ele só está dando sinais daquilo que aquela mãe, que aquele pai fazem dentro de casa. Os professores aqui sabem disso, não é? Pega a criança agressiva na escola, que apronta, a gente acha que essa criança é terrível. Mas quando você começa a ouvir a história desses pais, dessa criança, você vai entender o porquê. A maneira cínica que não permite, ou não consegue ver, ou melhor ainda, não querem ver aquilo que está por trás. É muito comum, querido, em gabinete, você começar a pessoa, quando ela começa a incomodar, e ela começa a abrir o seu coração, ela não fala tudo. A pessoa, geralmente eu dou esse exemplo, que é muito legal, diz assim: não, pastor, é porque eu cometi um furto. Tá, mas o que você furtou? Aí não fala. Um furto. Furto pode ser muita coisa, não é verdade? Tá, mas eu roubei uma corda. Aí a pessoa, uma corda, né? Aí você vai conversando, aí o Espírito Santo fala assim: mas pergunta aí se tem mais alguma coisa. Aí você pergunta: mas o que tem nessa corda? Não, no final da corda tem amarrado ali uma assim, vaquinha. Uma vaquinha? É, uma vaquinha. Aí você vai conversando: mas não tem mais? Não, pastor, tem também um assim cavalo. Aí vai contando. Cara, é uma boiada, sabe? O cara parece que é um fazendeiro. De tanta coisa. Mas se você não perguntar, ele vai dizer: pastor não perguntou, então eu não falei. Essa maneira dissimulada é o que estava no coração dessas pessoas. Eles responderam: não sabemos. E ele lhes disse, Jesus: tampouco eu lhe direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Veja a maneira firme de Jesus. Jesus não gastou tempo com aquelas pessoas que não queriam. Nós temos que ir em busca do pecador. Nós temos que pregar a palavra. Mas é o máximo que eu posso fazer como portador da palavra de Deus. Se você não querer, querido, se não há um querer no seu coração, não há palavra que vai entrar aí. Mas você já observou como que as palavras negativas entram no coração de pessoas com tanta facilidade? Isso demonstra como que está o coração daquela pessoa. Em resposta a esse comportamento, a essa atitude, é que Jesus vai contar a parábola que nós lemos do início, dos 2 filhos. Quem sabe eles consigam entender. Você acha que eles entenderam? E aí Jesus precisou contar uma nova parábola. E agora eles entenderam, mas não aceitaram. E ficaram irados com Jesus,
ao ponto de querer ter uma oportunidade para matá-lo. Parece uma história antiga, mas é muito real. Todos os movimentos que você vê hoje, que são antibíblicos, que estão dentro da sociedade, são de pessoas que se sentiram decepcionados com Deus e passam a ser agora inimigos de Deus. E são essas pessoas que vão ditando as músicas, as normas, as regras, os costumes, e que muitos cristãos estão recebendo e dizendo: não tem nada a ver. Que tipo de filho você é? É aquele que diz que vai e não faz, ou aquele que diz que não vai e faz? Ou é esse filho que essa voz clama dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo? O que significa essa parábola? Dois grupos de pessoas, dois grupos e seus comportamentos. O primeiro, que disse não vai ao pai, mas depois se arrependeu e foi trabalhar na vinha, esse grupo representa os publicanos, as prostitutas e todos os pecadores, excluídos daquela religiosidade judaica, pessoas que a princípio resistiram à palavra de Deus, que odiavam a Bíblia, que jamais domingo eu vou para a igreja, que mesmo a sua mãe que fazia uma oração por você e você ficava rindo, que você ignorava, dizendo estou orando por você, mas com o passar do tempo, aquelas orações que você ignorou, querido, elas foram ouvidas, e Deus respondeu lá nos céus, aqui na terra, através da sua vida. Amém? Olha só, Deus te alcançou. Como pode isso, pastor? Não sei como. Não tem como responder que amor é esse. Mas Ele te alcançou. Ele viu coisa que talvez a sua mãe, o seu pai não consegue ver. Que talvez disse para você, os seus avós: você não tem jeito não. E você falou: eu sei. Mas Jesus olhou e disse: se eu colocar a minha palavra aí no seu coração, você também será um filho amado, que vai lutar contra o pecado até a morte. É verdade. Deixa eu te dizer, se você vem de um vício, esse vício não vai sair da sua mente. Se você veio da pornografia, não vai sair da sua mente isso não. Se é o álcool, até quando você estiver abastecendo o carro, você vai ter que pensar: eu acho que em vez de botar álcool, vou botar gasolina, que até esse cheirinho me deixa tonto. É verdade. Eu conheço pessoas alcoólatras que passaram a beber gasolina aditivada. Não estou exagerando não. Não vai sair isso. Mas você vai ter domínio próprio. Você vai dizer: eu não dependo mais dessas coisas. Eu estou nesse processo de mudança e serei uma nova criatura. Sabe, você que foi trambiqueiro, você não vai deixar de ser trambiqueiro. Toda oportunidade vai ser uma chance, você capta rápido. Eu já contei aqui a história de uma pessoa que ele era trambiqueiro, mas pagava todo mundo. Como assim?
Beto, você me empresta R$100? Sim ou não, Beto? Todo mundo ouviu, ele me empresta. Brincadeira, Beto, R$100. Eu peguei R$100 com o Beto. Semana que vem eu te pago, tá bom, Beto? Aí Beto, tá bom. Aí vai chegando segunda, eu sei que eu não tenho aquele dinheiro. Aí eu falo, Alexandre, estou passando por problema na minha família, a minha filha está doente, preciso comprar remédio. Gente, quem não vai se comover com isso? Correto? Tem como você me emprestar R$100? Na outra semana eu te pago? Aí se Beto não aparecer, eu vou falar, Beto, pô, cara, você não apareceu, desculpa, a minha filha estava doente, eu até falei com o Alexandre. Aí você, não, tudo bem, me dá depois. Então estou devendo agora a Beto e estou devendo a Alexandre. Aí eu chego, vamos lá, Vitor, eu sei que você tem uma grana guardada. Ninguém está gravando não, Vitor, ninguém está vendo você. Você tem como você emprestar R$200? Todo mundo viu, R$200, Vitor. E aí eu vou, se o Alexandre não reclamar, eu pago o Alexandre. Ou pago o Beto. Mas pelo menos eu tenho um bom hábito, meu filho ou a minha filha está doente. Eu deixei de pagar alguém? Deixei de pagar? Não. Mas isso é a maneira correta de ser um cristão? Eu estou sendo um verdadeiro 7-1. Talvez você deve estar pensando, caramba, esse pastor não era mole não. Eu convivi com muita gente assim, então eu estou te contando as histórias daquilo que eu caí também, tá bom? Então essa pessoa vai estar constantemente tendenciosa para esse lado, porque foi a maneira com que ele viveu. Mas ele vai conseguir ter domínio próprio e dizer, não, eu sou um cristão. Eu não quero mais essa vida. Eu quero viver a vida que a Bíblia diz. Essas prostitutas, essas pessoas que aqui viviam, estavam longe da sociedade, os publicanos, tudo errado. Mas essas pessoas, mesmo indo contra esse pai, dizendo que não ia fazer, resolveram ter uma mudança e foram transformadas. Pessoas que a princípio resistiram à palavra de Deus, mas se arrependeram e passam a fazer a sua vontade. E o segundo grupo representa aqueles religiosos judeus que agiam como segundo filho, que falava que iria fazer, mas não fazia. E aí, se você for comparar os dois filhos, né, o que é melhor? Aquele que fala que faz e não faz, ou aquele que diz que não faz, faz você morrer de raiva, mas depois faz? Geralmente é aquele que diz que não faz, correto? Sim ou não? Hã? Então, eles concordaram em seguir a palavra, porém não praticavam aquilo que eles prometiam. Que tipo de filho, querido, nós estamos sendo? Que tipo de filho você, pai, está criando? Um filho que está sendo preparado para servir a Deus? Sim, pastor, eu trago meu filho na igreja, eu participo de todas as reuniões, todos os eventos eu estou lá presente, mas isso não vai formar na vida do seu filho um cristão. O que vai formar na vida do seu filho, da sua filha, para que ele seja um cristão, uma cristã, é se você é aquele filho que tem dificuldade, como esse daqui que disse, eu não vou, erra, faz um monte de coisa, né? As coisas naturais da vida. Mas, à medida que você vai caminhando e vai sendo confrontado com a palavra, até os mais próximos ficam admirados com a sua atitude, porque você foi transformado pelo poder de Deus. Versículo 31, Mateus 21. Jesus insiste com
na resposta. Mateus 21, versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhe a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Era um direito de vocês. A prioridade era de vocês. Mas não basta ser judeus, não basta ser religioso, não basta vir à igreja. O que você precisa é permitir que o meu Pai faça vontade na sua vida. Mesmo se fazendo de dissimulados e não respondendo à primeira pergunta, de onde era o batismo de João, na resposta da parábola eles acabam se condenando. E responde justamente a pergunta que Jesus fez. Versículo 32. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. O que nós podemos tirar como conclusão desses ensinamentos? Que não podemos esconder a verdade do nosso coração, ou a intenção do nosso coração diante de Jesus. Não podemos, irmãos. E precisamos refletir, que tipo de filho estamos sendo? O correto não é nem ser um ou nem o outro filho dessa parábola, mas ser essa voz que, ao ver Jesus passando pelo batismo nas águas, dizendo: este é o meu filho amado. Imagina isso, querido. No meio da multidão, o Senhor olhando para a sua vida e dizendo: está vendo aquela pontinha de luz pequenininha andando? É minha filha amada. Aleluia. É o meu filho amado. Ele tem dificuldade, sim, mas olha o esforço dele em querer praticar minha palavra. Olha a dedicação. Olha, escuta as orações. As nossas orações, querido, refletem muito que tipo de filho nós estamos sendo. Às vezes pela madrugada eu acordo achando que eu estou com insônia, barulho do carro, mas apenas Deus me acordando. Nem sempre eu acordo e vou orar, nem sempre eu consigo, mas sempre quando possível eu consigo fazer isso. As minhas orações é sempre essa: Senhor, me ajude a ser um cristão melhor, a ter mais interesse nas coisas de Deus, a amar o próximo, a ter maiores experiências contigo, a ter maior intimidade com Ele. Em questão de minutos, eu vou lá e durmo. Porque essa oração é importante, porque não adianta você falar qualquer coisa se não for a verdade do seu coração. A sua verdade, querido, traz as coisas mais profundas e escondidas, com um único propósito: de levar ao arrependimento. Que Deus abençoe a cada um dos filhos, que Deus abençoe a cada um dos pais, e que você, que é um filho, pai, possa pensar: que tipo de filho eu estou gerando para essa sociedade? Um filho que não quer nada com Deus, um filho que está lutando contra as coisas de Deus, ou um filho que ama o Senhor?
Um filho que acorda cedo para vir à casa de Deus. Sabe, queridos, há muitos pais que estão tirando seus filhos da igreja sendo cristão. Eles não tiram falando verbalmente ou proibindo. Mas você, pai, tira quando você não tem um compromisso em vir à igreja. Você acha que seu filho não sabe? Sabe. Ele sabe quando você está criando uma desculpa, sabe. E o que você está abrindo mão hoje, em que você tem domínio, controle, porque ele é pequeno, ele vai crescer. E aí você vai ver o trabalho que vai te dar. E aí você vai chorar. Só que esse choro ele não vai ser tardio. Porque se você se arrepende, Deus tem compaixão. Mas vai te custar alto. Há dias como esse aqui, confesso que para mim o dia do pai, eu falo para minha filha, dia do pai, para mim é todos os dias. Porque me sinto muito amado pela minha filha. Minha filha, a gente está junto o tempo inteiro, mesmo estando longe. Segundo ela, ela disse que eu sou um bom pai. Tem alguns defeitos. Falei, não é possível. Ela disse, tem. Mas ela disse que eu sou um bom pai. Mas você sabia que para esse ensaio aqui, você sabia que nem todos os pais estavam aqui? E que essa criança, quando ela chega aqui, ela veio aqui vencendo os medos, as dificuldades dela, com uma única expectativa: de ver o meu pai ou a minha mãe. Quantos pais hoje, em muitas igrejas, perderam essa oportunidade? Quero que você pense nisso. Você hoje está novo, e seu filho depende de você. Mas um dia você vai ficar velho, e você vai depender desse filho, se estiver vivo. E se esse filho não se converter, ele vai lembrar disso. Pai, por que você está reclamando? Você lembra quantas vezes eu esperei na escola, na igreja? Você lembra aquele dia? E você não vai poder falar nada. Pensa sobre isso. Talvez o seu pai não deu essa oportunidade de você ser um bom pai hoje. Muitas das coisas desse pai que você odeia, que traz tanta raiva para muitos aqui, você está fazendo a mesma coisa. Amor e ódio andam juntinho. Ao mesmo tempo que você odeia, você está carregando esse pai nas suas costas. Fazer o quê? Tem gente que gosta de sofrer. Mas você pode fazer diferente. Você pode perdoar essa pessoa que te abandonou. Você pode, o encontro dele, não por causa do Dia dos Pais, mas é um momento importante para você refletir sobre isso. Marcar um dia. Foi difícil quando eu tive que fazer algumas perguntas para o meu pai, muito difícil. Cara, mas quando eu falei, quebrou uma barreira da minha vida, e eu vi que era uma coisa tão simples. Como que eu não tinha visto isso antes? Porque o rancor, a falta de perdão, o ódio cega a gente, irmãos. E graças a Deus por essa atitude, eu estou podendo escrever uma nova história diferente na vida da minha filha. Que Deus abençoe a cada um dos pais,
E que se essa palavra te trouxe indignação, esse era o propósito mesmo. Para que você rompa essa barreira e faça uma vida como Jesus fez. Há uma ligação tão grande, há uma intimidade tão grande, em que vocês possam ser um. E deixa eu te falar uma coisa aqui muito interessante. Eu acho que é de propósito que Deus faz isso, sabia? Quando há essa dificuldade, principalmente de pai e filho, geralmente, já terminei a mensagem, tá bom? Geralmente, o filho se parece muito com o pai. E aí quando você começa a olhar a sua foto, é a cara daquela pessoa que você não gosta. Olha como é que isso é complicado. Você já parou para pensar nisso? Por que às vezes você não gosta de ver a sua imagem? Você nunca tinha parado para pensar nisso. Por que você não gosta de ouvir a sua voz? A cara da minha mãe, mas e a voz? A voz do meu pai. Está lá, está no seu DNA, não tem como você fugir. Mas você pode mudar essa história quando você permite que Cristo desconstrua todas essas coisas ruins, negativas que você passou e tem motivos para isso. Ele quer construir na sua vida uma nova história. Seu pai não merece perdão. Você também não merece perdão. Mas o mesmo Deus que te perdoou está dizendo para você: olha, esse cara é um sem vergonha, pode falar aí que está no seu coração, eu odeio ele mesmo, me deixou passar fome. Há aqueles que não passaram por isso, me senti rejeitado, mas é teu pai, perdoa, é o melhor caminho. Que Deus abençoe a todos. Amém? Você pode curvar a sua cabeça enquanto passa os elementos da ceia. Se você, aquela pessoa, ouvir essa mensagem e dizer: pastor, eu não quero perdoar, deixa passar a ceia, querido. Porque em vez de trazer bênção, vai trazer maldição para a sua vida. Em vez de trazer cura, vai trazer doença, enfermidade. É o que a palavra de Deus diz. Mas se você diz: pastor, eu tenho dificuldade, mas eu quero praticar isso, fala isso para Deus, e você está convidado a participar da ceia do Senhor. Se você não é cristão, ainda não tem esse entendimento, aguarde, que vai chegar o seu momento que você vai poder participar conosco. Pai, aqui estão os seus filhos, aqui está o seu povo, e eu quero pedir que a tua graça, que a tua palavra esteja com eles. Jesus, é o teu sangue, tua cruz, mostra tua graça. O Senhor está aqui nesse momento. O caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Nada além do sangue, nada além do
do sangue de Jesus. Os pais brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare: eu sou livre. Você pode glorificar a Deus. Você pode dizer: glória seja dada ao teu nome, Jesus. Vai com teu Espírito, Senhor, passeando sobre a tua igreja. Vai trazendo a cura da alma. Vai curando de todas as enfermidades, da rejeição, das palavras duras, das coisas que você sofre hoje no seu corpo, o reflexo da sua família, e que você não teve escolha, e que acabou respondendo da mesma maneira, porque aquele ambiente era um ambiente ácido. Mas nesse momento, sabe lá como e porque Deus ouviu o teu clamor. Deus te chamou para fazer parte da sua igreja. E o Senhor vai dizendo para você: vamos dar uma faxina aí nesse coração. Algumas coisas vai doer. Há outras que mesmo com medicamento, você ainda vai sentir dores durante um bom tempo. Mas esse Deus que chama você de filho amado, Ele diz para você: é para o seu bem. Essa dor vai passar. Vai ser uma lembrança, um testemunho da sua vida, para que você talvez não consiga dar esse testemunho para outros, mas você vai sentir na sua alma o que aquela pessoa está passando. Deus quer mudar a sua vida hoje. Não tem nada desse mundo de bom a não ser a igreja do Senhor. Pastor, mas eu fui ferido na igreja. É possível isso também. Jesus está demonstrando aqui. Essas pessoas representavam a igreja. Só que o dono dessa igreja tomou posse de volta essa igreja para ele novamente. E o dono dessa igreja, que se chama Jesus, não é injusto. Ele te guarda, Ele te protege. Ao erguer esse pão, que simboliza o corpo de Cristo, corpo este que foi perseguido,
passou por momentos difíceis, não teve o privilégio que muitos aqui tiveram, uma maternidade. A sua mãe, mesmo estando grávida, não teve momento de repouso, vivia de um lugar para outro, viveu um ambiente inseguro, ameaçado de morte o tempo inteiro. Mas aquilo que Deus prometeu para aquela família se cumpriu, aleluia. Haveria esperança através daquela família, Jesus Cristo. Haverá esperança através da sua família, Jesus Cristo. Pai, eu quero te agradecer por eu ser irmão deste filho amado. Mesmo sendo um filho adotivo, eu sou amado de igual modo, Senhor, com os mesmos direitos, porque o Senhor é justo. Obrigado por cada um dos filhos adotivos aqui, porque nós não tínhamos esse direito, mas herdamos essa paternidade por causa do nosso irmão, do Filho de Deus, Jesus Cristo. Obrigado por dividir aquilo que era por direito seu, e hoje nós temos acesso à paz, à felicidade, ao abrigo, à segurança, à cura, à esperança, à solução que aos nossos olhos parecem impossíveis. Te agradeço, ó Deus, pela tua fidelidade. Comamos juntos para a glória do Senhor. O sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. Ao erguer esse cálice que simboliza o sangue do Cordeiro, nós estamos dizendo, estamos aceitando esse sacrifício na cruz, estamos declarando que os nossos pecados foram perdoados. Foram perdoados, aleluia! Não importa o que a sua mente diga, não importa o que o inimigo coloque na sua mente, isso é fato. Os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. E Jesus afirma isso dizendo: está consumado. Pai, te agradeço e entrego nas tuas mãos. Obrigado por essa renovação de alma, de vigor, de vida. Que assim seja, que teu nome seja glorificado. Bebamos juntos para a glória do Senhor. Aleluia. Você pode erguer as suas mãos e dar glórias ao Senhor. Você pode glorificar a Deus. Eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Declare isso. Nada além do sangue,
nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, declara, igreja. Eu sou livre, os livres do Senhor. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Lá do início, teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala tua justiça pela minha vida. Jesus, é o teu sangue. Tua cruz nos mostra, Senhor, mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava. Declare de todo o teu coração, Ele que nos restaura. Sim, Senhor. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, amigos de Deus. É através da cruz, é através do sangue do Cordeiro que nos aproxima. Oh, declare: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Os livres, diga bem alto: eu sou, oh aleluia, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais. Vamos encerrar esse culto com essa adoração, com esse hino de louvor ao Senhor. Oh, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Que coral lindo, mais uma vez, branco mais que a neve. Alvo mais, alvo mais que a neve. Sim, Senhor. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Dê um forte aplauso àquele que vive e reina. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te dê um dia abençoado em o nome de Jesus Cristo, e que toda a igreja diga amém. Deus abençoe rica e abundantemente. Vá na paz. Amém. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma